tarde. Eu estou falando no microfone porque está sendo transmitida essa apresentação. E já vimos que existem pessoas do outro lado assistindo. A professora Silvia está lá. Eu não lembro se alguma vez aqui na Faculdade de Medicina esse tema foi discutido. A gente está pensando, está pretendendo que seja a primeira de várias discussões, porque quando a gente foi estudar, a gente percebeu que muita gente no mundo estuda esse tema, não é? E aí os impactos do impacto das diferentes gerações nas formas de ensino e de aprendizado, né? O tema da apresentação, então, é se existem diferenças entre as gerações Baby Boomer, geração X, geração Y e geração Z. Então, de novo, falando, existe muita literatura sobre isso, sobre as diferentes gerações. Então, a gente resolveu trazer essa questão para discussão. Mas, quando a gente fala de diferentes gerações, aparecem duas questões iniciais. A primeira é que período nós vamos analisar de cada geração. É o período da nossa infância, da nossa adolescência, quer dizer, de quando nós fomos educados, ou o período em que nós estávamos no ensino superior, porque muitos de nós estavam em momentos diferentes dessa divisão das diferentes gerações. Então essa é uma primeira questão, e é óbvio que a influência no nosso comportamento ela vem de todos esses lados. E a segunda questão, que também é outra discussão, se existe realmente um padrão geracional, ou um padrão das pessoas de uma determinada época, ou se as pessoas de uma determinada época são tão diferentes entre si que não há um padrão, e que nós estamos falando de estereótipos, e não de um padrão, porque nós somos muito diferentes. Então, claro que essas duas perguntas, elas sempre estão como pano de fundo dessa discussão, né? Como que essas gerações são divididas? Claro que cada autor faz essa divisão de uma forma diferente, mas nós adotamos essa. Os baby boomers são as pessoas que nasceram entre 45 e 60. A geração X nasceu entre 61 e 80, a geração Y entre 81 e 95, e a geração Z a partir de 95. Né? É claro que existe uma interpenetração entre as gerações e as pessoas falam de mais ou menos 5 anos. É claro que não existe essa distribuição, ela não é tão nítida. Mas nós vamos falar sobre pessoas que nasceram em torno dessa época e etc. Como é que nós vamos fazer essa apresentação? Nós pedimos para 4 pessoas fazerem apresentações bem rápidas sobre como era o mundo, ou como é o mundo na época em que nasceram, e como era o ensino universitário no momento em que estavam na faculdade, né? E claro que aqui vai ser um baby boomer que vai falar, uma pessoa da geração X, uma pessoa da geração Y e uma pessoa da geração Z. Nós pedimos para uma pessoa de cada geração fazer a sua apresentação, né? Porque aí é mais fácil, você não faz só uma revisão da literatura, mas você lembra como era o seu tempo, né? E eu vou ser o primeiro, eu sou um baby boomer típico, eu nasci em 1954, eu estou quase no fim do período dos baby boomers. Depois a Patrícia é uma X, a Fernanda é uma Y e o Ahmed é um Z. Então, cada um vai fazer uma apresentação e depois nós vamos debater. Por que essa geração é chamada baby boomers? Esse é um gráfico de nascimentos por 1.000 habitantes nos Estados Unidos, né? E começando em 1909, e aí década a década. A porcentagem de nascidos por 1.000 habitantes estava caindo ao longo das décadas, depois ela estabilizou depois da crise de 29, e ela começou a subir, né? E esse pico que foi chamado de baby boom, né? E se vocês notarem,
o pico maior, ele foi exatamente ao final da Segunda Guerra Mundial, não é? Tanto a volta dos soldados americanos para casa, como o otimismo em relação ao futuro fez com que as pessoas tivessem mais filhos. Mas vejam, isso já estava subindo mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, porque existem também autores que dizem que em alguns momentos de dificuldade, as pessoas às vezes acabam tendo mais filhos e não menos filhos. Mas isso que deu origem ao termo baby boom, e depois viraram os baby boomers. Esse é o primeiro baby boomer que virou o homem mais poderoso do mundo, Bill Clinton, né? Então esse é o Bill Clinton e a Hillary Clinton no momento em que eles estavam na universidade. Barbudo, cabeludo, ela fantasiada de Janis Joplin, exatamente como a época. Mas o que eu chamo a atenção é o que o Bill Clinton está segurando. Ele está segurando livros antigos de capa dura, retirados de uma biblioteca, mostrando como o futuro presidente dos Estados Unidos estudava. Naquela época, ele estudava em livros, textos retirados da biblioteca. E aqui, claro, os maiores ídolos dessa geração, né? Quando os baby boomers foram para a universidade, eles estudaram nas universidades durante as décadas de 60 e 70. Né? Como era o mundo e como era o Brasil? Como era o mundo? O mundo era um mundo dividido. Tinha acabado a guerra, tinha começado o desenvolvimento econômico e o mundo era ideologicamente dividido. Havia o Muro de Berlim, havia a Guerra Fria e havia uma coisa que pairava sobre a cabeça de todos, que era a ameaça de uma guerra nuclear, a possibilidade da humanidade se extinguir numa guerra, coisa que nunca tinha acontecido. Havia divisões ideológicas claras no mundo e havia em todos os lugares essa dualidade. Nos Estados Unidos havia ao mesmo tempo a guerra do Vietnã e havia o movimento pacifista e o movimento dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, uma revolução dos costumes importantes, muito ligada a manifestações estudantis. Os estudantes universitários tendo um papel enorme. Mas, ao mesmo tempo, um enorme desenvolvimento, principalmente dos países capitalistas, e a corrida espacial. Então, os nomes da época, Fidel Castro, Che Guevara, Martin Luther King, Neil Armstrong e o Muro de Berlim. Quem é dessa época lembra bem disso. Então, é um mundo claramente dividido e que as pessoas, muitas dos cidadãos, se posicionavam na Guerra Fria em um determinado pensamento. Como estava o Brasil quando os baby boomers estavam na universidade? É importantíssimo lembrar isso, que o período de universidade dos baby boomers no Brasil foi o período da ditadura militar, né? O golpe militar foi em 64, depois o AI-5 em 68, onde um regime que já era autoritário ficou extremamente autoritário, e a ditadura militar foi até 85. Então, quase toda a década de 60 e toda a década de 70. E havia uma oposição ao regime autoritário que tinha como centro importante as universidades. Então, as universidades também eram divididas. As pessoas tinham pensamentos diferentes, mas muitos estudantes universitários tinham claramente aonde queriam chegar, o que pensavam, qual era a sua visão de mundo, certa ou errada. Muitos professores foram aposentados ou tiveram seus direitos políticos cassados no final da década de 60. Então, a universidade também era uma universidade amputada. Mas, ao mesmo tempo, houve uma enorme revolução de costumes, liderada também, em parte, pelos universitários, e, apesar de tudo isso, em muitas épocas, em um período grande dessas 2 décadas, a população ela estava feliz. Havia períodos de otimismo, foi até o chamado milagre econômico brasileiro. Claro que o governo militar controlava a mídia, havia censura à imprensa,
mas havia essa ideia de milagre econômico brasileiro. Então aqui eu trouxe a imagem da famosa passeata dos 100 mil, em 1968, após ter morrido um estudante por um tiro da polícia numa outra manifestação, isso foi Rio de Janeiro. O otimismo da música popular, Caetano, Gil e Chico, e o otimismo do Brasil tricampeão mundial, Jairzinho e Pelé. Então esse era o pano de fundo, era um Brasil, apesar de num regime autoritário, e que com grandes disputas políticas, né? Uma universidade que estava dividida, mas por incrível que pareça, em muito desse período, não é, um otimismo da sociedade, né? Quais são as características culturais que têm sido colocadas como dos baby boomers? É muito difícil fazer essa revisão, porque cada autor coloca uma coisa diferente. E muitos dos artigos são de estudos no meio empresarial, que talvez não tenham uma relevância tão grande para a nossa discussão, que são os estilos de aprendizagem. Mas eu resumi aqui o que eu consegui levantar. Os baby boomers cresceram em uma época de reconstrução do mundo, após a Segunda Guerra Mundial. Eles cresceram em um tempo de mudanças sociais dramáticas, com divisão entre os proponentes de mudanças e os mais conservadores. Uma característica que certamente é uma das mais importantes dos baby boomers é que na década de 90 eles tornaram-se progressivamente mais conservadores, muitos negando as mudanças culturais que propuseram quando mais jovens. É muito famosa a frase de um político dizendo: esqueçam o que eu escrevi. Isso é muito típico de muitas pessoas dessa geração. É a primeira geração a acreditar que o mundo iria progressivamente melhorar, participando do otimismo e do desenvolvimento pós-Segunda Guerra Mundial. É considerada por muitos uma geração excessivamente consumista, mas é importante lembrar que pela diferença de idade, muitos baby boomers estão nos postos de comando e têm um poder aquisitivo maior do que as outras gerações, porque eles são mais velhos, né? Eles tendem a considerar-se uma geração especial, muito diferente das anteriores, né? No nosso tempo era muito melhor, nós somos melhores do que vocês, né? É a primeira geração com uma grande porcentagem de pessoas sem religião ou com valores religiosos menos fortes em relação às gerações anteriores. Hoje, essas pessoas estão com mais de 50 anos e se caracterizam por gostarem de um emprego fixo e estável. No trabalho, seus valores estão fortemente embasados no tempo de serviço e preferem ser reconhecidos mais pela sua experiência do que sua capacidade de inovação. E muitos têm dificuldade de adotar inovações tecnológicas porque aprenderam em uma época em que as inovações em muitas áreas eram mais lentas, né? Aprenderam numa época de grande desenvolvimento econômico e tecnológico, mas as mudanças não eram tão rápidas como são hoje, né? Como os baby boomers aprenderam medicina? Ou como eu aprendi medicina aqui na Faculdade de Medicina da USP? Eu entrei em 72 e me formei em 77, né? O Hospital das Clínicas, essa é uma foto de 74, era bem menor do que é hoje. Os corredores da faculdade eram iguais, né? A faculdade, ela muitas vezes era o centro de manifestações políticas. Essa é uma foto de uma manifestação contra a ditadura em 1977. Olha, o busto do Arnaldo está envolvido por manifestantes defendendo o fim da ditadura e a anistia. Isso é meio de 1977. O livro, a gente estudou por livros, e esse é o livro mais famoso da história da Faculdade de Medicina. É o Histologia Básica, que foi traduzido para muitas línguas. E essa é a segunda edição, é o livro que eu estudei. E aqui eu coloco 3 dos professores que foram mais importantes na minha época.
professor Gerald Malnick, de fisiologia renal, o professor Decour, de clínica médica e cardiologia, e o professor Eduardo Marcondes, de pediatria, que era o líder do curso experimental de medicina, que tinha muitas inovações pedagógicas na época. Então esse era... Agora, como eu aprendi? Quais eram os recursos que os professores tinham, né? E para o Ahmed eu vou ter que explicar o que significam esses aparelhos. Então, giz e lousa, transparências, esse é o famoso retroprojetor, né? Slides, um projetor de slides mais moderno, esse já tem carrossel, cadernos, apostilas, xerox, livros e textos datilografados. Isso é um equipamento que se chama máquina de escrever, né? Faltou o mimeógrafo, né? Em 1988, já uma década depois, quando eu escrevi a minha tese de doutorado, eu fui uma das primeiras pessoas, não, foi em 1987, eu fui uma das primeiras pessoas que usou editor de texto em computador, porque até aquele momento se contratava uma datilógrafa que escrevia a sua tese, e se ela errasse, ela tinha que bater tudo de novo, né? Então essa era a tecnologia da época. Como é que era o nosso ensino prático, né? A gente utilizava muito animais de laboratório, que hoje não se utiliza mais, principalmente por questões da própria sociedade, da visão que a sociedade tem em relação a isso. Mas em demonstrações, experimentos, aprendizado em técnica cirúrgica, camundongos, ratos, cobaias, gatos, cães eram intensamente utilizados, né? O ensino de anatomia utilizava número suficiente de cadáveres. Havia cadáveres sobrando para a gente aprender anatomia, né? Nós tínhamos muito contato com pacientes, mas, no entanto, havia muito pouca preocupação, uma preocupação muito menor com a segurança dos pacientes e com a sua autonomia. Era uma época de muito mais paternalismo do que de autonomia. E não havia laboratórios de habilidades e laboratórios de simulação, né? Quais eram as nossas fontes de conhecimento, né? O conhecimento e a experiência dos professores eram muito importantes. Livros-texto, artigos de algumas revistas e comunicação pelo correio. Quando a gente precisava de um artigo, ele era pedido pelo correio, né? A biblioteca, então, era uma instituição extremamente importante para o estudo, e aqui é uma foto do famoso Index Médicos. Ahmed, não sei se você sabe o que é isso. Quando a gente queria fazer um levantamento bibliográfico, a gente ia à biblioteca, esse livrão era um livro com todos os artigos que tinham sido publicados. E a gente procurava, ano após ano, ou mês após mês dos anos mais recentes, e a gente localizava artigo por artigo. A gente copiava a referência desses artigos e, quando havia na biblioteca, comemorávamos, bastava um xerox. Quando não havia na biblioteca, a bibliotecária pedia pelo correio para ser encaminhado um xerox e um mês depois chegava aquele artigo tão esperado. Então é isso que eu queria dizer. Eu acho que eu passei Depois eu quero ver se as outras pessoas que nasceram ou estudaram nessa época têm a mesma visão. Bom dia, eu sou Patrícia Tempsky, eu sou aqui a representante da geração X. E eu entro na faculdade 15 anos após toda essa história que Milton contou. Me chamou a atenção que ele falou assim, nós somos a geração especial. Quando eu vi ele preparando a aula, eu confesso que eu achei que ele estava se achando mesmo especial. Nós somos os revolucionários, porque nós passamos por isso e por aquilo. Eu fiquei ouvindo bem, achando, tá bom, segue nessa linha, vai. Geração especial. Eu acho que o slogan da geração X, que é a minha geração, é que a gente não queria ser especial. O nosso slogan era: somos diferentes.
Nós somos a geração X, que é a geração indefinida, não importa. Nós somos diferentes. Somos o que podemos ter. Somos o que podemos ser. Sonhos que podemos ter. Era uma música que reflete, da nossa geração X, dos engenheiros do Havaí, que reflete muito a lógica da geração X. Eu sonho o que eu posso sonhar, mas eu sou o que eu posso ser. Que nas gerações anteriores as pessoas não podiam concluir a sua potência devido a regras sociais, devido às, enfim, ao contexto em que estavam inseridos. E essa geração X, ela vem quebrando os paradigmas. Então, é a geração que pôde ser o que queria ser. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, então, um pouquinho dessas ideias da geração X. Primeiro eu queria dizer o que é uma geração. Então, existem estudos psicológicos, sociológicos, antropológicos, econômicos, que dizem que geração é um grupo de pessoas que nascem a cada 25 anos. Então, a cada 25 anos a gente tem uma nova geração. Isso foi válido até 1940, quando as tecnologias e os costumes sociais começam a mudar tão rápido que uma nova geração se forma a cada 20 anos, a partir de 1940. Porém, em 1990, as gerações começam a mudar a cada 10 anos. Os intervalos ficaram muito menor, porque a velocidade das mudanças sociais e tecnológicas tem sido mais intensas. Então, vale a gente colocar que o que caracteriza uma geração é o seu conjunto de valores, como pensam, como vivem, o modo que gostam de trabalhar e que podem trabalhar e o que consomem. Nesse sentido, se vocês olharem, há que se pensar que isso não é um limite fixo. O que os pesquisadores dizem é que dentro de uma geração, ou seja, nesse pulo de uma geração para outra, existe aí uma possibilidade de 3 a 4 anos anteriores e 3 a 4 anos posteriores para se fixar o momento da geração. A geração X é essa, que nasce de 1960 a 1980. A primeira vez que se falou em geração X foi na década de 50, quando Robert Kapp, que foi quem idealizou esse nome, estudou então a sociedade e ele viu que essa geração X ele é um grupo de jovens sem identidade. Eles podem ser o que querem ser. Então, é um grupo sem identidade, é um grupo que está diante de um futuro incerto. Então, eles têm em si a ideia de serem contestadores e revolucionários. Mas escuta, Milton acabou de dizer que os revolucionários eram a geração baby boomer, ok. Revolucionaram e prepararam o caminho para novas revoluções. E aí, o que eu vou comentar com vocês foi motivo de uma edição da revista Time, e nessa edição eles estudam profundamente o que essa geração X traz, então, no seu conjunto de valores, e é sobre isso que eu queria conversar esses minutos com vocês. Quais são as características da geração X? Já disse que são diferentes, né? Querem ser diferentes, não especiais. Nasceram e cresceram em um cenário de incerteza, Milton acabou de mostrar. Nós nascemos durante a Guerra Fria. Nós nascemos com ameaça de bomba atômica. Nós nascemos em regimes totalitários. Então, nós nascemos num momento de incerteza. Aceitam essa geração X, ou também chamada de desconhecida, ela aceita com naturalidade as relações antes do casamento. Isso já foi preparado pelos baby boomers. Então, quando chega a nossa geração, ok. Busca de direitos individuais. Então, eu tenho o direito de ser feliz. Eu posso ser o que eu quero ser. Valoriza a liberdade. Então, aquela coisa que Milton falou há pouco do emprego fixo, para a geração X ela é menos importante. Há uma ruptura de paradigmas. E aí que eu volto no nosso slogan. Somos diferentes. Escolhe, então, produtos pela qualidade, não pelo preço, que numa época de pós-guerra era o fundamental, a questão do preço. E aqui já começa um foco na qualidade dos produtos e serviços. Essa geração tem muito forte, principalmente na década de 80, o foco na carreira e na sustentabilidade financeira.
A preocupação com a geração futura começa aí, então, algumas ideias sobre ecologia e sustentabilidade ambiental. E aí essa geração tem a questão que viveu a chegada da tecnologia digital. Então, os dois pontos mais centrais dessa geração é a busca dos direitos individuais, somos quem podemos ser, e, então, a convivência e a assimilação da tecnologia. Sobre isso nós vamos conversar. Qual era o contexto social em que surgiu e cresceu a geração X? E aí eu trago de novo, sem querer ser saudosista, não posso dizer se na minha época era melhor, até não cabe isso. Eu tenho um amigo que outro dia disse, na nossa época, ele disse só se for a tua, porque a minha é agora. Então, assim, a nossa época é agora, mas era diferente em 1960 e 70, quando a geração X nasceu. Esse era um entorno nacional, internacional, Milton já citou, era uma época de efervescência cultural, uma época de otimismo para o Brasil, apesar de estar num regime de ditadura. Nós fomos campeões da Copa do Mundo 2 vezes entre essas 2 décadas, e vou contar uma particularidade pessoal. Eu nasci no dia 10 de junho de 1970. Estou com 47 anos, já fizeram as contas. Eu nasci no dia do Jogo do Brasil. Era Brasil e Romênia, 3-2, e eu nasci exatamente na hora do jogo, aquela que estraga com o plantão. Aí eu comentando com o Milton ontem, eu falei, eu garanto que meu pai estava na sala de espera com o radinho, porque se ouvia no radinho, na sala de espera não tinha TV. E aí ele disse assim, se tragou nada, o Brasil já estava classificado para a próxima fase, foi um jogo morno. Eu falei, mas era jogo do Brasil, não tem jogo do Brasil morno. Enfim, eu nasci exatamente às 16h30, na metade do primeiro tempo do jogo, Brasil e Romênia, para acabar com a festa do plantonista. Enfim, esse era o contexto que se vivia, um contexto de pacificação, um contexto de busca dos direitos das mulheres, as mulheres mais fortemente no mercado de trabalho. Então, assim que nós chegamos ao mundo. Só que, como o Milton já disse, nós chegamos nesse mundo preparado para nós, mas nós intervimos mesmo no mundo seguinte. Foi na década de 80 que os baby boomers, de fato, vivenciaram a sua juventude, vivenciaram e puderam transformar os valores. Então, quem viveu a juventude da década de 80, e foi quem nasceu em 70, então eu abro a década de 80 aos 10 anos e vivenciei essas coisas aí. Por que eu digo que éramos diferentes? Porque você podia ser punk, você podia ser gótico, você podia gostar de breakdance, lembram disso? Quadriculado, fosforescentes. Você podia ser gamers, e depois viraram a cultura geek de hoje, né? Então você podia ser ficcionado nisso. E tinha, além disso, uma cultura pop. O que a gente tinha de cultura pop? Os Menudos. E eles cantavam Não Se Reprima. Viu como a gente podia ser diferente? Seja o que você quer ser. Não era isso? Estava na cultura. Nós tínhamos Michael Jackson, tínhamos Madonna, e olha a crítica social da Madonna, dos direitos das mulheres. Ela canta Like a Virgin, mas ela tem um cinto escrito Brinquedo de Garoto, Boys Toys no cinto dela. Então é uma geração que quebrava paradigmas, é uma geração que vinha com ideias. E esse filme aqui, O Clube dos Cinco, é muito emblemático dessa geração de jovens. No meio ali, vocês veem os IUPs, que é uma cultura paralela na década de 80. IUP significa Young Urban Professional, profissionais urbanos bem-sucedidos. Era quem estava nessa, era a geração X, que estava nessa época por volta de 20 anos já, aqueles primeiros geração X, os que nasceram em 1960, e eram enlouquecidos por um mercado de trabalho e foco nas carreiras e foco no ganho financeiro. Era o principal valor para esse grupo. Então, é um grupo também que ficou muito conhecido na década de 80, e tem um certo estereótipo para isso. Então, essa é a cultura. Vocês percebam que a juventude aí podia ser o que quisesse, ficava, né, aparece em grupos de uma forma mais específicas.
E esses grupos, então a cultura traz aí algumas influências que trazem para nós, mostrando que a geração X acaba atuando mesmo na década seguinte. E um exemplo é o Rock in Rio, que pela primeira vez foi a nossa geração que vivenciou a primeira edição do Rock in Rio. Então aí alguns grupos nacionais, vocês estão reconhecendo? Kid Abelha, essa é a Paula Toller. Aqui embaixo, o Paralamas do Sucesso. Legião Urbana, que nunca apareceu no Rock in Rio, mas eu coloquei eles ali porque eu gosto muito deles, dá licença. E aqui, os Titãs, que também adoro. Enfim, eles traziam uma crítica social e eram grupos diferentes, então valorizando a cultura pop. E aí, gente, só que nem todo mundo podia ir. Quem não podia, que nem eu, ficava assim, ó. Minha mãe e meu pai nunca deixaram ir no Rock in Rio. Porque embora eu fosse, assim, da geração que quebrava paradigma, na minha casa não tinha muito essa conversa. Não vai e pronto. E a gente ouvia o Rock in Rio numa fita cassete usando o Walkman. Para quem não conhece, esse era o nosso antigo iPod. A gente derretia pilhas e pilhas tentando ouvir. Para não gastar muito, rodava de volta com a caneta a fita cassete. Enfim, a gente se adaptava. E era assim que eu trouxe isso, porque eu acho que o Walkman é uma figura muito emblemática da nossa geração. Bem, assim era o contexto que a gente vivia. E qual que é a relação dessa geração com a aquisição de conhecimento e de tecnologia? Nós somos a geração dos livros, reforçando o que Milton já trouxe do Baby Boomers. Isso é uma característica das duas gerações, tanto Baby Boomers quanto a geração X. Nós somos a geração que buscávamos o conhecimento aprofundado em livros. Ok, tinha algumas revistas, mas era mais difícil você conseguir chegar nelas. Tinham as apostilas datilografadas, mas a questão era um livro. Se eu gostava do assunto, eu tinha que ler. Por isso a nossa geração tem mais dificuldade de ler nos tablets e usar Kindles. Enciclopédia, a gente estudava por enciclopédia. Então a nossa geração, Baby Boomers e X, tem uma questão de ser devorador de livros. E a gente aprendeu medicina assim, através dos livros. Esse foi o jeito que nós aprendemos e valorizamos. O Milton já trouxe algumas questões, e como eu sabia que ele trouxe a questão do paciente, eu não vou me ater nisso. Eu vou só dizer o que aconteceu da década de 80. O que tinha, além daquelas coisas que Milton falou, giz, lousa, apostila, retroprojetor, o que nós tínhamos? A biblioteca era o centro do conhecimento para nós. Os slides nessa época já estavam um pouco mais moderninhos. Existia disquete, claro, mas enfim, os slides, o professor organizado vinha com uma malinha assim, com os slides na malinha numerados. Então já havia uma tecnologia porque nós já tínhamos programas de computador que fazíamos. Porque antigamente, sabe como é que faziam slides? Você digitava, datilografava. Se você fosse moderno, usava uma máquina elétrica em vez de uma máquina manual. Levava num fotógrafo, o fotógrafo fotografava e fazia daquilo um diapositivo ou slide. E para ficar bonitinho, a gente pintava com caneta fosforescente que tinha só cores amarela, azul ou rosa. Assim eram os slides. Então, nessa época já tinham programas, mas nem todo mundo tinha acesso. Na década de 80, nós aprendemos medicina com quadro branco. Foi quando o quadro branco chegou no Brasil. Então, não era mais só lousa. Na década de 80 já tinha quadro branco. Nós aprendemos medicina usando vídeos. Tinha vídeo com fita VHS. Então, era uma tecnologia nova que a geração X podia ter acesso durante o ensino médico. Quando eu fiz residência, no meu primeiro ano de residência, eu ganhei esse celular. Essa coisa super moderna. E era o máximo ter um telefone sem fio que falasse em qualquer lugar. Que caía a ligação, tinha uma anteninha, pesava para burro aquilo, não? Enfim, eu podia falar com o meu preceptor da residência por celular. E era o máximo. E naquele primeiro momento, só eu tinha celular entre os residentes, achava aquilo uma sensação. Mas a gente tinha um contato direto com o supervisor. E aí surge também o computador de uso pessoal na década de 80. Bem, como é que se deu isso? Vocês vejam que eu tenho aqui dois expoentes do Baby Boomer que possibilitaram e viabilizaram a tecnologia assimilada pela geração X. E aí eu digo que não fizeram isso sozinhos.
que tanto baby boomers que construíram essa tecnologia e também alguns expoentes da geração X, e principalmente que estavam ávidos por assimilá-la, porque não adianta ter uma super tecnologia que não é assimilada. Então tem aí Steve Jobs e Bill Gates, que são exemplos de baby boomers, mas que dialogam com a geração X, então, em prol de uma tecnologia digital. Trago a ideia ainda da tecnologia pelo seguinte, porque nós fomos a geração que assimilou, acreditou e comprou a ideia da tecnologia. Essa tecnologia é construída junto com o baby boomers, e tem estudiosos que falam sobre isso. Esse aí é o guru da tecnologia, que chama Clayton Christensen. Esse professor de Harvard, ele é um estudioso de como as tecnologias podem e fazem o avanço do conhecimento. Ele fala de inovações disruptivas, e nós, a geração X, fomos a geração que consumiu as inovações disruptivas. Um exemplo de inovação disruptiva: foto digital. Muito pouca gente hoje compra foto com filme, porque ela foi disruptiva. Não é uma evolução de uma foto do começo do século para uma foto da máquina Kodak. Quando eu vou para a foto digital, é uma disrupção, é uma tecnologia tão nova que acessa tantos consumidores que ela passa a ser assimilada rapidamente. Outro exemplo de tecnologia disruptiva: telefone celular. Então, quando eu largo o telefone fixo e vou para o celular, é disruptivo, ele sai dessa curva. É diferente de uma tecnologia evolutiva. O celular que você tem hoje no bolso é uma tecnologia evolutiva. Por quê? Porque evoluiu daquele meu Motorola que eu mostrei no slide anterior. Mas a tecnologia que muda totalmente, ela é disruptiva. E quem assimilou isso foi a geração X. Trago aqui, então, o Christensen para você, o professor Christensen, como uma sugestão de leitura para vocês. Tem vários TEDs que ele fala sobre isso, e ele tem uma linha de pesquisa sobre inovações disruptivas na educação. O que nós podemos, geração X, assimilar de algo muito novo? O que nós estamos fazendo agora é uma inovação disruptiva, tendo a professora Silvia e seus colegas nos assistindo lá do outro lado. Isso é muito novo e nós já assimilamos. E eu sugiro fortemente que vocês vejam o TED chamado How Will You Measure Your Life? É um TED super interessante do próprio professor Clay Christensen. Veja, ele é um baby boomer, mas ele estudou como que a geração X assimilou as inovações propostas. Para terminar, influências e convergências geracionais. Não é que somos diferentes, somos especiais, somos um contínuo. Então, como que nós podemos dialogar e entender as influências que uma geração tem sobre as outras e as convergências? Vejam lá. A primeira ideia é que nós, geração X, nós somos imigrantes digitais. E a geração que vem na sequência, Y e Z, eles são nativos, que já nascem mexendo no celular. Ok? Quem deu essa ideia foi Mark Prinsley, quando ele estudou como que nós trabalhávamos com a inovação, como é que nós assimilávamos inovação disruptivas. Veja lá, já entenderam, né? As professoras estão rindo aqui porque já entenderam. Se você está que nem a professora Marisa e essa professora digitando com um dedinho só, tá certo que vocês são imigrantes digitais. Agora, certamente, se Ahmed for pegar o seu celular, ele vai digitar com quantos dedinhos? 2. Isso aí já é um screening de qual geração vocês pertencem, ok? Vamos em frente. Baby boomers e geração X mudando o cenário político. Veja, nós somos quem podemos... tá bom. Ela está dizendo, Marisa digita com 2, está registrado, pessoal aí da Fono, ela é uma geração X que assimilou a tecnologia digital, a inovação disruptiva. Ótimo. Olha lá. Mas como é que isso acontece com a ideia de ser revolucionário ou não? Nós crescemos na década de 80. Mas quem fez a campanha direta já foi muito mais os baby boomers
e os primeiros da geração X do que a minha geração. Eu estava com 13 anos quando a campanha da direta já aconteceu. Então, os primeiros da geração X e os baby boomers fizeram isso juntos. Não foi uma geração de revolucionários, mas sim juntos. E aí o que nós temos? Essa é a capa da revista Manchete, no Memorial Teotônio Vilela, em Maceió, mostrando que essa campanha das diretas já promoveu a redemocratização com eleição indireta em 1985, que elegeu Tancredo Neves como presidente do Brasil. E querem ver uma coisa? Olhem lá, eu vou dar um zoom nessa foto, tá bom? Posso dar um zoom, Milton? Olha o que acontece quando eu dou um zoom nessa foto. Reconhece essa pessoa aqui? É o professor Milton, que estava lá na campanha direta já. O baby e o barbudo é o Miguel Nicoleles. Aqui. Miguel Nicoleles. Esse? Então, Milton e outros professores, representantes do Baby Boomers, fazendo a direta já, que prepara uma sociedade, um cenário político de redemocratização para a geração X. Vamos lá. E agora? Baby Boomers, geração X e Y nos movimentos sociais. Outro exemplo, como nós somos uma evolução. Não é só uma geração que faz isso. Aí nós estamos, década de 90. Eu nasci em 70, eu estava com 22 anos. Eram os universitários da época. Então, a geração X e alguns já da geração Y tinham um movimento estudantil. A partir do movimento estudantil Cara Pintada, promoveu um movimento cujo slogan era ai, 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 se empurrar o Collor cai. Era bom esse slogan. E caiu. O impeachment acontece, ele renuncia em 29 de dezembro e sai, então, da presidência em 30 de dezembro de 1992. Então, é um outro exemplo como as gerações trabalham junto pelas mudanças sociais, não estão sozinhas. E outra ideia ainda, provocando Milton com certeza, afinal, quem é a geração revolucionária? Né? Milton, Baby Boomer, eu, geração X, a nossa filha, geração Z. Está todo mundo reivindicando então e lutando por uma sociedade. E aí eu termino dizendo que o futuro se faz da história que cada geração escreveu. Não é de uma só. Mas isso, então, eu trago a ideia de um contínuo, que a gente precisa entender qual é a contribuição que as características de cada geração pode trazer para uma melhora para todos. Obrigada pela atenção, gente. Essa é a contribuição da geração X. Ok? Ok aí, professora Silvia? Estão me dando umas palminhas aqui aí, não? Legal, um like. Valeu, ok. Pronto. Bom dia, meu nome é Fernanda Maier, eu sou representante da geração Y. Estava aqui assistindo as apresentações do professor Milton e da professora Patrícia, pensando nesse contínuo. E então, como a Patrícia já falou, a gente da geração Y, o nosso slogan seria a geração da internet. Então, se vocês da geração X vivenciaram a chegada da tecnologia, a gente da geração Y, a gente nasce na tecnologia, né? Então, esse é um computador Pentium, que eu me lembro que a gente ganhou de presente quando era criança. Era um Pentium 3, depois quando ia fazendo o update para o Pentium 5, o Pentium 6, era uma alegria. E nós tínhamos o disquete pequeno e o disquete maior, né? Como que era a sociedade na década de 80? Então, eu me lembro de criança que a gente ia no supermercado e fazia compra de mês, por isso esse carrinho de compras. E eram 2, 3 carrinhos de compras. E era para o mês todo. Então, a minha recordação de infância era dessas compras grandes. Hoje, quando eu vou à literatura e vou pesquisar sobre as características da sociedade na geração 80, na década de 80, aí que eu realizo que a gente estava vivendo uma inflação muito grande, uma crise econômica muito grande por conta
da finalização aí do período industrial, né? E a gente tenha uma estabilidade econômica. Mas quando criança, eu não tinha noção disso, certo? Então, é isso que é interessante da gente perceber como que a gente vivencia. Então, no começo da década de 80, né, é fundado o Partido Trabalhista, dos Trabalhadores. Tem aqui essa imagem das diretas jazz, como e que o Milton participou, né? Que então caracterizou essa década de 80, né? Então, o Tancredo, que ele é eleito, depois ele morre antes de assume o presidente Sarney. E no final da década de 80, a gente tem aí no Brasil a Constituição de 1988, né, que também é um ganho para a nossa sociedade. Como características da tecnologia, a gente, então, tem a passagem da fita cassete para o CD, né? Então, surgem os CDs. A Madonna, ainda na década... era... Madonna, depois teve todas as bandas de rock nacionais, né, como a Patrícia falou, os Titãs, Kid Abelha, os videogames. Então, eu vivenciei finais de semana, a gente jogava videogame, o Atari e o Master System, com os amigos. E então, essa chegada da tecnologia, não, a vivência da tecnologia já, então, até que eu acho bem divertido, que para nós meninas era esse estojo eletrônico que a gente tinha um estojo de botões onde a gente tirava as nossas canetas para ir para a escola, né? Que era... E quais são as características da geração Y? Então, somos a geração da internet. Somos a geração do mundo virtual. Somos a primeira geração a nascer nessa época e a utilizar os aparelhos tecnológicos, né? O computador, o celular, que vai evoluindo daquele tijolão, vai ficando cada vez mais moderno. A gente vivencia nessa época, acho que como consequência dessa tecnologia, dos updates, né, do computador, um descarte, né? Então, culturalmente, a gente vive a compreensão de que as coisas duram pouco, que elas logo são substituídas. Diferente das gerações anteriores, que era de consertar, né? Vamos consertar a geladeira, vamos consertar... Então, não, quebrou, compra outro, né? E entra aí a lógica do consumismo. Alguns autores, eles falam que é a geração Boomerang e a geração Peter Pan. O que quer dizer Boomerang e Peter Pan? A gente tem uma tendência a demorar nos ritos de passagem. Então, de passar da adolescência para a fase adulta, a gente tem posterga um pouco esse período, né? Ao invés de se formar, a gente termina a escola, se forma, tem mais especialização, tem mais a pós-graduação. Eles falam que há um repensar dos jovens, no sentido assim, já casa, mas os casamentos que a geração X casava não davam certo, então divorciavam. Então, esses autores, eles falam que a geração Y pensa um pouco mais a respeito e por isso tem essa demora nos ritos de passagem. E como que aprendemos na faculdade? Então, eu sou psicóloga de formação, eu estudei numa universidade particular, em Curitiba, no início do século XXI. Então, eu entrei na faculdade em 2001. Então, eu vivenciei um aprendizado por aulas teóricas e práticas em diferentes cenários de aprendizagem, então, tanto em sala de aula, como nos laboratórios, como ao ar livre. Usava o caderno de anotações e aí eu fico sempre, acho que vivencio essa transição do caderno, do livro para a tecnologia. Por isso que dessa continuidade, por mais que nós nascemos já com a tecnologia, eu uso muito caderno, né? Usei muito Xerox e uso ainda, né? As listas de exercício. Então, ainda não sou... acho que a geração Y
aí que a gente tem que pensar se são os estereótipos, se dá para padronizar ou não, né? Que só usa tecnologia, né? Por mais que a gente nasceu nessa época. Eu realizava muito trabalho em pequenos grupos e provas discursivas individual e em grupo. Eu acho que isso era bem interessante da minha formação, que a gente tinha prova em grupo na psicologia, né? Que acho que é diferente. E como é que era o currículo? Como era uma escola particular, a grade curricular ela era dada, pré-determinada, a matriz curricular pré-determinada, você tinha aquelas disciplinas, você tinha que cumprir as disciplinas e cumprir com os trabalhos, as avaliações, e era isso, não tinha muito poder de escolha, né? E nem de pensar, não, se eu gosto disso, posso complementar o meu currículo, eram mais por estágios e atividades extracurriculares mesmo. Eu vivenciei um currículo que as disciplinas básicas de especialidades elas ocorreram desde o primeiro ano. Então eu vivi anatomia, fisiologia, mas eu também tinha lá a introdução à psicologia clínica, a introdução às áreas específicas da psicologia. As metodologias utilizadas no curso já eram ativas, então tinha muitas atividades em pequenos grupos de problematização, dramatização, era usado bastante, e avaliação ao longo do curso e no final do curso, também em grupo, como eu já tinha falado. A gente não tinha o quadro branco, interessante, mas talvez por a faculdade que eu estudei, ela era tradicional, era mais antiga. Então era lousa e giz, mas a gente usa muito PowerPoint como tecnologia educacional, apresentava os trabalhos em PowerPoint. Ainda tinha, quando o PowerPoint não funcionava, o uso das transparências. Plataforma online, então já estava disponível, né, na faculdade, os softwares. E a gente trabalhava muito por e-mail. Então, comunicação por e-mail, o grupo de e-mail da turma. A gente assistia muito filme, discutia muito filme. Isso estava por livros e textos e a dramatização. Eu acho que seria isso que eu teria contribuído à geração Y. Seria... Eu sou Ahmed, eu sou aluno do terceiro ano e me pediram para falar um pouquinho sobre a geração Z. Eu sou um pouco a moda antiga, então vou usar um pouco giz e a lousa. Revolucionário, fala só. E primeiro eu ia falar que é um pouco difícil fazer essa análise, porque é uma geração que está sendo vivenciada agora. É uma geração que está sendo construída agora. E outra coisa é que eu faço parte dessa geração, né? Quando vocês falam na época da universidade, vocês estão agora no terceiro ano, então é uma parte que eu estou vivendo. E então tem muitas teorias para descrever a geração Z, e tem uma teoria que eu particularmente gosto muito, que é a teoria do Zygmunt Bauman. Ele é um filósofo polonês, nascido na década de 20, e que faleceu esse ano. E eu gosto muito da forma como ele analisa essa última década de 90 e os tempos pós-modernos, como ele fala. E tem uma frase que eu gosto muito que ele descreve a nossa geração, que é totalmente diferente. Ele fala que vivemos em tempos líquidos, nada foi feito para durar. Enquanto o professor Milton fala que vocês construíam, vocês consumiam, a nossa velocidade, o nosso turnover é muito mais rápido. E a minha proposta, antes de começar a falar, é que cada um desse uma palavra que descreva a geração atual, porque a gente está vivenciando isso rotineiramente. Então, se cada um der uma palavra, eu vou anotar aqui, e com base nisso a gente vai construir a apresentação. Eu vou apagar. Rapidez.
Qual? Disruptivo. Tolerâncias diferentes? Essa tem filhos super protegidos, digitais, prazer, muito boa, sintonizados, foi isso? Sintonizados, conectados, calma, conectados, inquietos, dificuldade com limite, ansiosos, imediatistas. O pessoal da Fofito poderia dar uma contribuição. Tá me escutando? Tamo. Eu acho que de alguma forma eles são um pouco superficiais em alguns assuntos. Superficiais. Vocês querem falar alguma característica? Você não se representou. Qual? Mais alguma, gente? Não? Não? Estão satisfeitos? Não querem perder nada. Não. Perder. Não perdem nada. Insaciáveis. Achei forte. Insaciáveis. Aí vou colocar perto do prazer, ó. Eu tenho mais uma característica. Sim. Sonolentos. Sonolentos, eu concordo. Sonolentos. Toda hora dormindo. A gente pode trabalhar com base nisso, então. Eu acho que são bastantes palavras, e muitas delas vêm muito na linha do Bauman mesmo, que é a linha que eu gosto bastante. E falar sobre a minha geração é falar muito sobre isso. Como o Bauman retrata, ele retrata muito que é uma geração que é uma geração de poucas estruturas sólidas. Então, é uma geração necessariamente de fluidez e velocidade, é uma geração em que o turnover de informação é muito grande, então é uma geração que também tem as características da insaciabilidade, tem muita informação, muito no mercado, e é uma geração que vem muito com o capitalismo moderno, uma geração em que ele escreve muito shopping center, para falar, você vai no shopping center, você vê aquela mercadoria na loja, você compra, você volta no outro dia, já tem uma nova, já tem uma coisa mais moderna, o que você tem já é do passado. E é uma geração que tem essa ruptura também com o passado, né? Porque a gente quer constantemente estar mais moderno, mais atualizado, tudo mais novo. É uma geração que está sintonizada e é muito pela internet, né? É uma geração que é digital, é uma geração que tem uma interface tech constante na sua vida. É uma geração que constantemente ela tá ligada, e ela tá ligada com o máximo de informações possíveis. E não tem como não ser superficial, muitas vezes, com tanta informação possível. É muita informação sobre tudo. E não perdem nada, não perdem, porque é uma geração que capta as coisas muito mais rápido, mas capta em key points. Tem um autor que eu gosto, que fala, que eu trouxe inclusive a referência, que é o Nevid, ele fala, é uma geração de key points, é uma geração que capta poucas informações sobre muita coisa. Não tem como captar tudo sobre tudo, porque tem muito de tudo. Enquanto na época do professor Milton ele fala do livro do Junqueira, aquela segunda edição, hoje em dia você pega o Kirschenbaum, que é um novo livro de histologia, o nível de detalhismo que tem nele não é aquela histologia descritiva clássica, é histologia molecular, tem detalhes muito maiores. Então, ou você capta as coisas de forma superficial e alguns detalhes gerais sobre tudo, ou você não capta nada, porque é uma geração... E eles também falam que é uma geração de hyperlink, né? É uma geração que não tem um fluxo de raciocínio linear. Então, é uma geração que capta um pouco daqui, um pouco daqui, um pouco daqui, e faz conexões não lineares. E aí, eu vou entrar um pouco na parte de educação, com base nisso, para tentar fazer uma síntese para não me alongar muito, que nem eu falei para a Patrícia. E... Quê?
Não, mas eu falei para você que eu não ia me alongar muito. E o Nevitt também, em um artigo de 2008 que ele publica, ele fala sobre os 4 E's que descrevem formas de educar a geração do milênio, que ele fala. Ele fala em engage, involving information, elaborate e evaluate progress. Ele fala nesses 4 E's. Engage, ele fala de uma geração muito rápida, fluida, disruptiva, uma geração conectada, uma geração inquieta. Então você tem que engage eles na informação, você tem que captar a informação deles de forma rápida. É uma geração que não vai conseguir ficar ouvindo uma palestra de 1h30. Não vai. É uma geração que quer velocidade, quer informações rápidas, diretas e bem ao ponto. Aí ele fala de involving information. Ele fala que é uma geração do hyperlink, é uma geração que tem esse raciocínio em não linear, e é uma geração que, para poder captar a informação, ela precisa de uma informação que tenha uma conexão com algo do passado. Tem uma informação que necessariamente tem que estar ligada a algo que ela vive, a algo que ela vivencia. Então é uma geração que é insaciável, uma geração que quer informações rápidas, curtas e em key points. E elaborate, que ele fala, é uma geração que não aceita informação sem ter um significado para ela. Ela não vai aceitar algo, ela não vai aceitar um dogma sem questionar. É uma geração que dificilmente vai falar assim, isso é desse jeito, e ela vai aceitar. Não vai, porque é nessa forma de pensar. É uma geração sintonizada com o tempo, sintonizada com o presente, com a realidade, com a sua própria vida. Então ela quer uma informação que tenha um link, ela tenha raízes. E é uma geração que, igual vocês falaram, de prazer, é uma geração que ele fala que é uma geração estoica. Ele fala que ela resgata o estoicismo grego. É uma geração que não gosta de sofrer. Ela acha que o sofrimento pode ser postergável, ele pode ser, quando não há necessidade de sofrer, não tem por que sofrer. E ele fala que é uma geração que não lida bem, então, com provas. Ele fala muito nisso nesse artigo dele. Ele fala que... Estou. Eu não tenho como negar isso. Mas eu trouxe evidências, não estou falando só com base nas minhas verdades. É uma geração que não lida bem, uma geração do prazer. Ela não lida bem com provas, lida bem com estresse constante. É uma geração que, quando o estresse é evitável, ela quer evitar o estresse. Então ela prefere... Ele fala que quando vai avaliar o progresso da geração, avaliar de forma não monótona, uma avaliação constante, uma avaliação linear. Então, provões, não funciona essa geração como funcionava na época de vocês, os grandes simuladões não funcionam, tem que ser provas mais longitudinais, provas mais ao longo tempo. E aí, de novo, voltando ao Bauman, é uma geração que nada foi feito para durar. E aí ele fala um pouco, num dos livros dele, que é o Mal-Estar na Pós-Modernidade, ele fala um pouco sobre que é uma geração que, em resposta à falta de bases sólidas, ela busca algumas bases e ela busca alguns centros de apoio, porque é muito difícil se segurar, é um sofrimento muito grande se segurar em uma civilização que não tem verdades absolutas, que não tem respostas certeiras, que não tem mais dogmas como anteriormente. Então é uma geração que constantemente está insaciável por buscar respostas, e como não existem respostas, muitas vezes eles vão para vários extremismos, ele fala. Então é uma geração muito mais multipolar. Enquanto o professor Milton fala que na geração dele, a geração da Guerra Fria, tem a esquerda, a direita, o leste e o oeste, na nossa geração é uma geração multipolar, são múltiplas ideias, múltiplas ideologias, é uma geração de muito mais diversidade, e a tolerância com as diferenças vem muito mais, porque é uma geração muito mais diversa, são várias opiniões, constantes opiniões, e opiniões muito a serem radicalmente defendidas, porque são as únicas verdades que a pessoa tem para se sustentar. Então, é uma geração de muita troca, é uma geração, por essa muita troca, ela busca muitas vezes, em resposta a essa troca, conseguir algumas verdades. E aí, para fazer ainda um link com o que falaram, sobre material de estudo e técnica, vocês vivenciam isso, então vocês sabem muito mais do que eu, mas assim, é uma geração que usa muito pouco caderno, né? É o tablet constante, é o iPhone, é uma geração que digita com os 2 polegares, não é uma geração que digita com um dedinho só, é uma geração que... Você falou de provas objetivas, hoje em dia, raramente vi provas subjetivas aqui na faculdade. Que mais? É uma geração de muito artigo, professor. A gente não tem como ir para a biblioteca, pegar o índex e ver livro.
É artigo atrás de artigo. E é uma geração que, para finalizar, eu queria falar que, por vivenciar com muitas informações, ela necessariamente seleciona algumas. Então, é muito incondizente que um currículo queira que ela saiba muito sobre tudo, ela vai ter que saber um pouco de tudo e ela vai querer buscar a autonomia para poder buscar especializar em algo. Ela é uma geração que gosta de se aprofundar em algo, como uma verdade, mas ela quer ter a autonomia de decidir. É uma geração que não aceita que algo venha pronto para ela e imposto para ela. É uma geração muito mais revolucionária. Vou terminar com a palavra revolucionária, que é a palavra que foi usada. Obrigado.